Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Lucas Barbosa. Nesta aula nós vamos estudar as raízes, dando continuidade ao modo de identificação de plantas medicinais. Nós já vimos a importância, das raízes e a função das raízes. É a parte da nossa planta que vai absorver água e sais minerais do solo e que vai fornecer estruturação, vai fornecer o suporte aí para a nossa planta, tá? Para que ela não tombe. Sem a raiz a planta não sobrevive, tá? Nessa aula nós vamos estudar as estruturas presentes nas raízes, as estruturas gerais e os tipos de raízes. Vamos ver imagens e esquemas e depois vamos ver imagens reais. Todos os detalhes que vocês vão começar a observar agora serão importantes na hora de diferenciar plantas medicinais, na hora de identificá-las, tá? Vocês vão começar a enxergar coisas que antes não enxergavam, tá? Isso é importante demais. Cada detalhe que a gente passa a observar que antes era invisível para a gente será importante na hora de identificar e na hora de diferenciar plantas medicinais, tá? Vamos começar aqui para a estrutura geral da nossa raiz. Nós temos uma raiz principal. A partir dessa raiz principal, nós temos as raízes secundárias, tá? Essa região onde crescem raízes secundárias, a gente chama de zona de ramificação. Na nossa raiz também nós temos uma zona pilífera, cheia de pelinhos bem fininhos, bem pequenos, que vão servir para absorver água e sais minerais do nosso solo. Nós também temos uma zona lisa, que é uma zona desprovida de pelos, sem pelos, tá? E aqui, gente, na região mais inferior da nossa raiz, nós vamos ter a zona de crescimento. Essa zona de crescimento ela é protegida por uma capinha, que a gente chama de coifa. Perfeito? Então, observem aqui na letra B, nós temos uma raiz, em toda a sua extensão existem raízes secundárias. Então, tem uma raiz principal, em toda a extensão dessa raiz principal nós temos raízes secundárias. Portanto, toda essa área aqui é a zona de ramificação dessa raiz. Perfeito? Na pontinha inferior dessa raiz, nós sabemos que existe a zona de crescimento da nossa raiz, e essa zona de crescimento ela é protegida aqui na pontinha por uma capinha que é chamada de coifa. Bom, vamos entender um tipo de raiz extremamente importante, um conceito bem importante, que são as raízes adventícias, típicas do gênero Kalanchoe. Aqui eu marquei a Kalanchoe pinnata, a folha da fortuna. O que são raízes adventícias? As raízes adventícias são aquelas que não se originam da radícula, que é a raiz do embrião, aquela raiz primordial do embrião, tá? Então, já que essas raízes não se originam da radícula, elas vão se originar de outras partes da nossa planta, como, por exemplo, caules subterrâneos, vão se originar dos nós, do nosso caule, e também podem se originar de raízes velhas, perfeito? Nesse caso aqui, na folha da fortuna, do gênero Kalanchoe, na borda da folha desenvolvem-se brotinhos. Esses brotinhos vão dar origem, cada um, a uma nova muda quando eles estiverem maduros, tá? Nesses brotinhos ocorre o desenvolvimento de raízes, tá? Como essas raízes não tiveram a origem da radícula, a gente chama ela de raiz adventícia, perfeito? Então, a coisa mais fácil do mundo é propagar plantas do gênero Kalanchoe, como o aranto, como a folha da fortuna, porque é só a gente pegar esses brotinhos já maduros que cada um vai dar origem a uma nova planta, né? Vocês sabiam disso? Deixe aí nos comentários. Bom, um outro tipo de raiz é a raiz grampiforme, A raiz grampiforme, o nome já está dizendo. A raiz ela serve como um grampo que vai se fixar ao substrato, que serve para a fixação do substrato. Um outro tipo de raiz é a raiz sugadora, o nome já está dizendo, é a raiz que vai sugar a seiva bruta, por exemplo, de outra planta. Então, é uma raiz do tipo parasita. Por exemplo, a erva de passarinho, que é uma hemiparasita, ela se enrola sobre outras plantas, desenvolve raízes, e essas raízes vão penetrar o tecido dessa outra planta e vai sugar, ela suga a seiva bruta. Perfeito? Raiz do tipo sugadora. Nós temos um outro tipo de raiz, típico de plantas que crescem em regiões alagadas, que são as raízes do tipo respiratórias, as raízes respiratórias. Então aqui vocês observam que essas raízes, como elas não podem usar o oxigênio daquela região alagada, não tem oxigênio, tá alagada a região, então ela começa a desenvolver estruturas que a gente chama de pneumatóforos, Então aqui você tem um pneumatóforo, e nos pneumatóforos você tem estruturas chamadas de pneumatódios.
que servem aí, de fato, para aproveitar esse oxigênio que está no ar, disponível no ar, para que essas raízes se desenvolvam. Tá? Então, as raízes elas precisam do oxigênio presente no solo. Quando esse solo está encharcado, quando esse solo está alagado completamente, as raízes não conseguem aproveitar esse oxigênio. Então, elas precisam desenvolver essas estruturas, elas vão até a região acima do solo, né, acima da água, para que elas consigam, de fato, respirar, aproveitar esse oxigênio. Tá? Então, não esqueçam das raízes respiratórias. Nós temos outro tipo de raiz muito importante, que é a raiz do tipo suporte. Raiz do tipo suporte ou escora, né? Alguns autores chamam de suporte ou escora. Observem aqui ó, as raízes do tipo suporte. Dá para a gente observar elas acima do solo, tá? A gente observa elas acima do solo. Aqui a gente tem uma imagem um pouco mais ilustrada, mostrando a questão aqui do solo, ela adentrando o solo e servindo como suporte. É o tipo do milho, gente. É o tipo de raiz aí presente no milho. Passem a observar melhor, que vocês vão ver aí essas raízes do tipo suporte no milho. E essas raízes suporte surgem quando nós temos uma raiz aqui que não entra muito, não é muito profunda. Então, para dar um suporte maior, como o nome já está dizendo, para que a planta não tombe mais facilmente, essas raízes do tipo suporte elas se desenvolvem. Tá? Outro exemplo de plantas com esse tipo de raiz é o próprio pândano, como vocês observam aí na imagem. Outro tipo de raiz é a raiz do tipo tabular, que a gente observa acima do solo, tá? Vai formando tábuas, por isso o nome é raiz tabular. A gente também pode chamar de raiz do tipo saponem. Aqui está um conhecimento extremamente importante, vocês não podem esquecer, que é a classificação das raízes em dois tipos. Nós temos a raiz fasciculada ou cabeleira, onde nós não temos uma raiz principal, nós não temos uma raiz, um eixo principal. E nós temos as raízes do tipo axial ou pivotante, tá? Em que nós temos um eixo principal e a partir desse eixo principal nós temos desenvolvimento de raízes secundárias, perfeito? Que é o caso da quebra-pedra. Um outro tipo de raiz são as raízes tuberosas, tá? Nós temos raízes tuberosas do tipo adventícias, do tipo daquelas que crescem, né, em outras regiões que não são a radícula. Perfeito. O exemplo é a dália. Então aqui você observa que essas raízes elas armazenam substâncias nutritivas, certo? E nós temos também, pessoal, as raízes também do tipo tuberosas, mas com eixo principal aqui, né? Do tipo axial pivotante. Então, um exemplo típico desse tipo de raiz tuberosa é a batata doce. Tá? Nós temos ainda como exemplo de raiz axial tuberosa a cenoura. Cenoura é uma raiz. Tá? Nós temos o rabanete como exemplo. Nós temos também a beterraba como exemplo de raiz tuberosa. Perfeito? Não sei se vai mostrar aqui. Um outro tipo de raiz é a raiz aquática. É muito simples. Se estiver abaixo d'água, se ela conseguir sobreviver aí abaixo d'água, se tiver uma planta, né, que fique sobre essa água, essas raízes se desenvolvem na água, como é o caso do aguapé, então a gente chama de raiz aquática. Coisa mais fácil do mundo. Né? Agora vamos para imagens reais, para a gente de fato começar a identificar essas raízes. Bom, aqui está a raiz do tipo axial pivotante, em que a gente tem um eixo central e raízes secundárias nascendo a partir desse eixo central, típico de plantas dicotiledôneas. E aqui nós temos a raiz fasciculada ou cabeleira, né? Nós não temos uma raiz principal aqui, um eixo principal. Essa raiz é típico de monocotiledôneas. A raiz do tipo tuberosa, nós temos como exemplo a cenoura, o rabanete, a beterraba, entre outros. A mandioca, né? Batata doce. Maravilha. Em relação às raízes aéreas, nós temos a raiz do tipo suporte ou escora, como eu já havia falado para vocês. Olha, já está vendo? A gente consegue perceber perfeitamente aqui. Ó. Raiz do tipo suporte ou escora. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Tá? Aqui nós temos as raízes do tipo estrangulantes. São raízes que vão se enrolar em outra planta e vão estrangular essa outra planta. Tá? Acabam matando. Bem interessante esse tipo de raiz.
Estamos falando dela agora, né? Não vamos confundir as raízes estrangulantes com as raízes do tipo parasita. Perfeito? Com as raízes do tipo sugadora. Essa aqui, que eu estou mostrando para vocês, é estrangulante. Ela vai apertar a nossa planta até matar, tá? Até impedir o fluxo de seiva, né, da parte de baixo para a parte de cima e da parte de cima para a parte de baixo, e acaba dessa forma matando a nossa planta. Tá? Já as raízes do tipo sugadora são de outro tipo. Tá? São duas classificações diferentes. Aqui nós vemos a raiz do tipo tabular na prática, forma tábuas, né, gente? A raiz do tipo, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, a raiz do tipo grampiforme, que vai formando grampinhos, não sei se vocês conseguem perceber aqui, e dessa forma essa raiz vai se fixando melhor ao substrato, como é o caso da raiz da era, e nós temos a raiz do tipo cintura, né, que é o caso das orquídeas, que vão crescer aí sobre outras plantas, sem maltratar essas outras plantas. Tá? Aqui nós temos a raiz do tipo pneumatófora, como eu já tinha mostrado para vocês. São raízes de plantas que crescem em regiões alagadas. E aqui também nós temos a raiz do tipo escora. Tá? Então, a raiz do tipo escora e pneumatófora ao mesmo tempo. Na mesma planta, na verdade. Aqui sim, nós temos as raízes do tipo sugadora, o austório. Você pode, normalmente tem esses dois nomes, você pode chamar de sugadora ou austório. De fato, essa daqui é uma raiz do tipo parasita, de uma planta do tipo parasita, né? Ela penetra os tecidos da planta hospedeira e, no caso da erva de passarinho, ela suga a seiva bruta dessa planta. Perfeito? Raiz austório ou sugador. Você pode chamar com esses dois nomes. E aqui nós temos, deixa eu colocar a câmera para o outro lado agora, já dá certo, a raiz do tipo aquática. Né? Aqui é a raiz do tipo aquática, fasciculada ou cabeleira. Não tem um eixo principal aí delimitado. Bem melhor a gente ver na prática, né, gente? Bom, vamos ver agora outras imagens. Deixa eu colocar a câmera para o outro lado. Aqui na letra A, deixa eu pegar aqui para vocês, nós temos raízes do tipo estranguladora. Olha só. Raiz do tipo estranguladora, então, de fato, essas raízes elas vão se desenvolver no tronco dessas outras árvores, né? Circundando essa outra árvore a partir do seu tronco e vão estrangular essa outra árvore, podendo até mesmo causar a morte dessa planta. Aqui nós temos raízes do tipo grampiforme, só que agora bem diferentes, né? Raízes do tipo suporte ou escora, vão permitir melhor fixação na nossa planta, né? Funciona como uma escora, de fato. Aqui uma outra raiz do tipo escora, imagens do meio da floresta, tá, gente? Vocês observarem. Aqui nós temos a raiz tabular, formando tábuas. A gente observa acima do solo, tranquilamente. Mais uma raiz do tipo tabular, essa daqui de uma planta bem grande. Normalmente as plantas que têm esse tipo de raiz são plantas de alto porte, né? E aqui um exemplo, os exemplos aqui, né? Um exemplo específico de raiz do tipo, muito bem, raiz do tipo pneumatófora. De forma prática é bem melhor, né, pessoal, da gente enxergar isso. Maravilha. Então aqui no tipo de raiz tuberosa, nós temos como exemplo a beterraba, nós temos como exemplo rabanete, nós temos como exemplo a batata doce, são raízes do tipo tuberosa. Perfeito? Já no caso da batatinha, gente, não é raiz tuberosa, é um caule do tipo tubérculo. Nós vamos aprender, na verdade, isso, né, na aula de caule. Tá? A batatinha não é uma raiz, a batatinha é um caule do tipo tubérculo. Não vamos confundir as raízes tuberosas com os caules do tipo tubérculo. Perfeito? E no caso da cebola, a cebola ela não é uma raiz. Tá? A cebola ela é considerada como um caule do tipo tubérculo. Nós vamos estudar isso em maiores detalhes nas aulas posteriores. Perfeito? Era isso. Espero que vocês fixem bem todo esse conhecimento. Eles vão ser extremamente importantes, vão ajudar demais a gente a identificar as plantas medicinais e a diferenciar as plantas. Grande abraço e até a próxima.